Sobre tecidos, quero falar sobre otimização de espaço e como era antigamente, como as pessoas que não tinham todas essas opções de moldes e revistas e downloads e PDFs faziam para cortar. Tenho uma história para te contar. Eu sou Nina Ferreira, uma amante dos retalhos e adoro também inovar. Cá entre nós, quem aí já não cortou um tecido de forma errada? E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro eu vou contar uma história para vocês. Eu sou filha de pessoas que vieram lá da roça. A minha mãe, Clélia, conta que na época que elas eram meninas, não tinha muitas opções de loja para comprar. Ainda mais lá nos interiores da mata de Minas Gerais, aonde as matas, né, aquele monte de árvores, são conhecidas como capoeiras. E lá, para você chegar na cidade, tinha que ir ou de carroça ou de cavalo. Então, quem ia para a cidade era o pai dela. E como elas ficavam felizes, ela com as irmãs, que eram muitas irmãs, quando o pai chegava com um corte de tecido para que elas pudessem fazer roupa. Mas uma maquininha preta como essa e sem nenhum molde, como é que elas faziam, hein? E cá entre nós, precisava aproveitar bem o tecido, porque só tinha aquele. E de repente, de um corte de tecido, que tinha que sair uma peça para cada uma das várias irmãs, não é assim? Uma ficava com uma saia, outra ficava com um short, de repente um vestidinho daria para fazer. Então veja bem, que legal a gente repensar essa história, né? Quanto que uma pessoa no passado olhava para o tecido e dava valor. Será que é o mesmo que acontece hoje em dia? Posso apostar que não. Aliás, com o pessoal que faz roupa, eu admiro muito, sabe? Porque ainda tem essa pegada do eu compro o corte, a altura que eu preciso, né? A largura ali, de repente, para que eu faça uma determinada peça. E cá entre nós, tem lá os moldes que elas fizeram na modelagem de acordo com o teu corpo ideal. Mais busto, mais, né? Corpo ali, ombro e tal. E aí, precisa fazer caber. Então, vocês já perceberam como de um lado para o outro elas movimentam o molde, encaixa fio do tecido para conseguir fazer o melhor aproveitamento desse material? E você, artesã, será que você pensa desse jeito também? A minha mãe conta que elas não tinham mesa, o chão era batido com aquele negócio que elas passavam com vassoura, varria com aquelas vassouras que colhia no meio do mato, passava, acho que, barro para ficar lustroso, era tudo à base de fogão de lenha. Ela me falava que para passar roupa era com o sabugo dentro do próprio ferro de passar. Fico imaginando que naquela época tudo que se ganhava tinha muito valor. Então, um pedacinho de tecido era algo assim, ó, fenomenal. Tinha que ser, assim, visto da melhor forma, como algo precioso, que é isso que eu venho falar para vocês. Mas para concluir a história da minha mãe, Clélia, que morou lá em Amparo do Serra, no meio da roça, nas Minas Gerais, pertinho de Jequeri, o pessoal de lá já vai conhecer. Ela conta que como não poderia pôr no meio do chão ali, não tinha uma mesa também que desse para cortar, ela subia em cima da cama. E ela era a pessoa que mais tinha jeitinho para coisa. Então as irmãs ficavam loucas para que ela mesma cortasse a roupa de todas elas, dentro daquilo que elas achavam que seria interessante. E como que elas faziam? Uma sobre a outra, o método mais antigo que existe. Colocava uma roupa sobre aquele tecido que ganhou e ia tentando ali cortar e tentando olhar, né? Quem nunca não desmanchou um pedacinho para ver como é que foi encaixado aquilo, não é verdade? Era assim que a minha mãe fazia, lá alguns bons anos atrás. E eu fico imaginando, né, que boas memórias, em cima da cama, rodando de um lado para o outro, para cortar sua roupa e sair ali no eu que fiz. Devia ser o máximo. Sabe que ela fez muitas roupas pra mim, mas na época que eu era mocinha, eu tirava os riscos daquelas revistas, Moda Moldes, Manequim. E hoje eu olho pra trás, naquela época eu não gostava de costurar não. E eu fico imaginando e pensando assim, né, como que o tecido é algo de valor. Como que o tecido é algo que faz sentido pra gente, porque a partir de que eu pego um único pedacinho e transformo em algo, como as meninas que fizeram aula aqui, elas olharam para aquele paninho de jogo americano e quando elas saíram e viram que finalizaram e viram que elas conseguiram fazer, que riqueza! Pois bem, eu tô nessa. Sou costureira de costura criativa e patchwork, sou uma amante dos retalhos e vocês bem sabem que eu sou super a favor de aproveitar o máximo dos tecidos. Eu comprei um tecido bem ruinzinho, dá uma olhada, cheio de furos, era um resto de banca, mas me apaixonei pela cor.
Só que o que acontece? Ele tava cheio de furo bem no meio. Mas olha só, quem tem olhos e percebe um tesouro, sabe fazer alguma coisa de valor. Veja aqui como ficou o meu kimono. Ó que lindo. Consegui! Com aquela sensação de eu que fiz. Eu amei o tecido. Ele tava rasgado bem no meio. Teoricamente, você não usaria ele pra nada, porque você fala assim, eu vou comprar um negócio desse. Mas, gente, eu adorei a cor. Ele é bem, tá vendo, ó? Fiz até o verloquinho, olha isso. Eu fiquei me achando. Por que que eu comprei aquele tecido? Mesmo ele tendo um monte de buracos. Porque eu aprendi uma coisa muito, vamos dizer assim, preciosa. É dar valor ao material que eu tenho. Então, quando eu olho uma cor que me agrada e de repente eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e coloco a mão na massa e faço as minhas araras. Que linda, gente! Amei! E é isso que eu queria trazer para vocês, essa sensação do poder que a gente tem nas mãos. Independente do tecido, independente se eu tenho que sentar em cima da cama e ficar girando em volta para poder cortar. Mas dá uma olhada aqui, a gente não pensa desse jeito. Olha para esse tecido que eu vou mostrar para vocês. Olha o corte irregular que foi feito nesse tecido. E cá entre nós, um tecido importado. Um buraco para lá, um buraco para cá. Isso é não valorizar. Isso é não pensar que o tecido pode ser multiplicado. A minha mãe usava um pedaço que ganhava de tecido do avô ou do pai dela, do meu avô, fazia com que as peças saíssem e elas se sentissem lindas com as roupas novas, até porque naquela época não tinha tantas lojas como hoje, né? E cá entre nós, que feliz, né? Agora eu falo pra você que tá aí na sua casa, qual é a sua visão dos seus tecidos? Será que você sabe otimizar o espaço? Será que você sabe melhor aproveitar o seu tecido? Será que você sabe enxergar o tecido com carinho? Eu costumo falar que a gente tem um baú de tesouro, mas a gente está tão condicionada a comprar, essa indústria que nos leva a achar que o fato de eu poder ter, digamos assim, poder aquisitivo financeiro para ir comprando tudo que aparece é satisfação. Mas eu vou falar para você que a satisfação mesmo é pegar esse tecido aqui, ó, todo esburacado e transformar nessa peça linda que agora eu tô usando. E que as pessoas vão falar assim, uau, que lindo, Nina! Aonde você comprou? E eu vou falar assim, eu que fiz. Se você concorda comigo, deixa sua mensagem aqui pra mim. Você já sabe aproveitar seu tecido? Será que você já sabe olhar com carinho, otimizando o espaço que você tem ali? O que te falta? Você tem alguma dessas histórias que eu contei aí como a da minha mãe, que são memórias afetivas? Quantas roupas a minha mãe costurou pra mim na minha adolescência, os vestidos mais lindos, inclusive meu vestido de formatura. Vou ver se eu acho uma fotinho pra deixar pra vocês. E cá entre nós, de geração em geração, esse gosto vai sendo passado. E a menininha que tava aqui, ela falou assim pra mim, Nina, eu já fui costurar com a minha avó, mas parece que eu não gostei tanto quanto aqui. Que será, né, gente? Que será? Eu acho que é momentos da vida que faz a gente perceber que pequenas coisas têm tanto valor. Trabalha a nossa ansiedade, trabalha o nosso querer. E eu convido você, olha com carinho para o seu tecido, olha com carinho para aquilo que você faz, porque você tem um poder que nem todas têm. Costurar, seja numa maquininha dessa aqui, ó, essa pretinha querida que a gente sabe que tinha muito na casa das mães e avós, seja numa super potente que fala oi, bom dia pra você, não importa. O que importa é que você sabe transformar pequenos pedaços em lindas peças. E cá no quesito retalhos a gente impera, não é verdade? Então te convido a sempre usar os seus retalhos e pensar que você é uma pessoa com muitos poderes. Beijo da Nina, aquela que ama um retalhinho e quer te mostrar que você tem aí um baú de tesouro. Bora cortar direito esse tecido, ok? Beijo, beijo!